Olá, tudo bem? Meu nome é Elô Medeiros. Eu estou aqui hoje porque nós vamos falar um pouquinho sobre uma técnica, chama-se TEC, Técnica Expressiva Corporal. E eu vou falar um pouquinho dela para vocês, que vai ajudar a potencializar a didática, nosso trabalho didático nas nossas aulas, né? Nós que somos professores. Independente de sermos professores ou não, até que ajuda o ser humano em qualquer questão da sua vida, em qualquer momento da sua vida, em qualquer relacionamento interpessoal. Isso é muito bom, isso é muito bacana. Mas primeiro quero falar um pouquinho de mim, quem sou eu, né? Então, meu nome é Elô Medeiros, eu sou psicóloga, especializada em psicobalé, uma metodologia cubana, desenvolvida por Georgina Farias, uma psicóloga e psiquiátrica do Hospital de Havana, em Cuba, e Alice Alonso, que foi, por muitos anos, a primeira bailarina de Cuba. Ambas se juntaram para trabalhar a mente e corpo das pessoas, desenvolvendo essa técnica do psicobalé. E, inclusive, desta técnica advém a TEC, e eu vou explicar mais para frente para vocês. Mas, independente de ser psicóloga, minha formação acadêmica é em psicologia, ok? Mas, desde os meus 10 anos de idade, eu faço dança. Eu entrei em balé, balé clássico, balé moderno, dança contemporânea, jazz, e sou formada nessas vertentes, não é? De dança, nessas modalidades de dança. E a soma do movimento corporal com a nossa psique é que eu vou tratar aqui com vocês, porque é olhar o ser humano de uma forma holística, de uma forma integrada, trabalhar esse ser humano de uma forma integrada. Baseado também nos meus 40 anos de vida profissional, né, dentro de sala de aula. Eu tenho um espaço de dança, né, eu tenho uma escola de dança há mais de 35 anos, né, 37 de verdade, na zona norte de São Paulo. E nesses 40 anos, porque eu comecei a ministrar dança também muito antes de ter a minha própria escola, nesses 40 anos de vida profissional dentro de escola, sendo professora, ministrando aulas de dança e aprendendo muito com os meus alunos, aprendendo muito com os estudos, me fundamentei também em Rodolphe Laban, estudioso do movimento, não é? Marta Scarpato, fiz um curso com a Marta maravilhoso, ela que trouxe esse estudo, né, de Laban para o Brasil, que também agrega esse valor do movimento corporal com a psique, que remete, né, intenção, pensamento, nos remete a novos pensamentos, às novas sensações. E é tudo isso que foi tudo isso que eu me fundamentei e trouxe para vocês, baseado na minha experiência profissional, baseados nos meus estudos, eu trouxe para vocês essa metodologia TEC, que vai, como eu até coloquei aqui, né, que vai elevar a sua didática a outros patamares, tá bom? Então, vamos começar com o nosso trabalho aqui. Então, arte do movimento. Arte do movimento. Aqui nasce a TEC, que é a chamada técnica expressiva corporal. Bom, a arte do movimento está presente no ser humano desde sua concepção. O que quer dizer isso? Nós, seres humanos, somos seres que já nascem se movimentando. No próprio ventre da mãe, né? Embalado pelo líquido amniótico, nós nos movemos. Nós já começamos a sentir, a ter as sensações que a nossa mãe tem, né? E já começamos a nos mover lá. Os movimentos do ambiente e os sons dos ambientes, nós também começamos a sentir no nosso ventre. Nós fomos criados, seres humanos, para movimentarmos, para nos movermos e não para ficarmos parados, para sermos parados. O ser humano estabelece uma harmonia entre seu mundo interno e externo, como também passa a dominá-los. O que significa isso? Bom, desde o ventre materno, como eu já disse, posteriormente, depois que o indivíduo nasce, o que acontece?
começa uma gama de sensações físicas, né? Toques das pessoas no nosso corpo, através do nosso sistema sensorial, nós vamos entendendo esses toques, como eles são, o que eles querem dizer, porque cada toque tem um significado, os próprios sons dos ambientes, nós vamos nos adequando a eles. E assim por diante, nós vamos desenvolvendo nossa coordenação motora. Quando nós chegamos na nossa fase mais social, vamos dizer assim, né, que nós entramos para a vida escolar, em meio a brincadeiras, né, brincadeiras, cantigas, muito cantigas de roda, muitas brincadeiras com os nossos amigos, nossos colegas, jogos corporais. Nós conseguimos desenvolver mais ainda o nosso movimento e nossa coordenação motora. E assim sucessivamente, a partir daí nós não paramos mais de nos movermos, não é verdade? Aí entramos para a nossa vida de adolescente, posteriormente nossa vida social, nossa vida profissional e assim seguimos. Então, quanto mais, o que eu quero dizer com tudo isso? Quanto mais nós conhecemos o nosso corpo e as possibilidades de movimentação que o nosso corpo pode fazer, mais nós vamos dominar os nossos movimentos. E este domínio dos nossos movimentos é o que vai gerar pensamentos, inclusive novos pensamentos e novos sentimentos. Nós também vamos falar disso mais pra frente, tá? De uma forma um pouquinho mais incisiva. Mas é isso. Então, o poder do movimento, que remete à mente, como eu já disse a vocês, o poder do movimento, ele gera, além de sensações, esse autodomínio. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu conheço os meus movimentos corporais, mais eu consigo dominá-los. E se eu consigo dominá-los, o que eu consigo? Eu consigo me entender, me compreender, entender como eu me movo na vida, como eu me movo socialmente. Não é só movimento corporal, esse movimento tem a ver com oralidade. Então, como eu dialogo com o mundo aí fora, não é? Como eu percebo o diálogo do mundo comigo. Percebe? Essa forma holística estartada, vamos dizer assim, através do movimento corporal que nós vamos tratar aqui, porque nós seres humanos somos seres sociais, não é verdade? Então, quando nós estamos ministrando aula, quando nós estamos diante de outra pessoa, o que nós vamos fazer? Nós vamos dialogar também através do movimento corporal. Bom, aqui vamos fazer a nossa introdução à ATEC, né? A ATEC, ela trata do ser. Como eu já disse aqui, de forma holística, né? Nós vamos trabalhar a integração do ser enquanto individual e enquanto social. Nós somos seres individual, então nós temos que nos conhecer enquanto indivíduos, porém enquanto seres sociais também. Unindo o seu conhecimento emocional às habilidades motoras. Então, também já falei um pouquinho disso, né? Quanto mais nós nos desenvolvemos de forma motora, mais vai gerar um conhecimento e um reconhecimento das nossas emoções, que gera pensamentos, ok? Desenvolvendo nele a criatividade, que eu chamo de tripé humano. Além de desenvolver a criatividade, nós temos o tripé humano, que eu chamo, que é o corporal, o intelectual e o emocional, que é disso que nós estamos falando aqui. Trabalhar este tripé, isto é a parte integral do ser humano, isso que eu chamo de integralidade, o ser integral. O que é o ser integral? É o corporal, o intelectual e o emocional, entendem? E nós vamos falar disso, até que vai vir para abraçar tudo isso, a mostrar como nós unimos os três, como nós podemos amarrar os três saberes das nossas vidas, e desenvolver tudo isso de forma holística, os três, integrar socialmente e individualmente, unir o conhecimento motor ao conhecimento emocional e desenvolver a nossa criatividade. Tudo isso vai acontecer, tá? E agora nós vamos entrar de forma mais objetiva no que é a TEC, né? O que é a TEC. Nós temos aqui os objetivos. O objetivo geral é ensinar com alma.
A alma é a fonte motora de todos os atos humanos. O que seria ensinar com alma, né? O que seria ensinar com alma? É ensinar com a sua essência, é trazer para a sua aula, é trazer para a sua didática a sua essência, aquilo que você é, porque quando nós estamos no social, o que acontece, gente? Nós temos uma classe na nossa frente, nós temos nossos alunos. O que a gente quer? A gente quer passar a nossa matéria, a gente quer passar aquilo aqui, nós fomos lá para fazer, não é? Fazer entender um conteúdo didático. Só que o ensinar com alma é entender que antes do conteúdo didático, e é nisso que nós vamos entrar bastante, nós somos seres humanos e estamos lidando com seres humanos, percebe? Isso é ensinar com alma, é entender, vou explicar agora o que é ensinar com alma, ó. É entender quem eu sou, como eu sou, o que eu faço, como eu gosto de fazer, somado com o ser, né, o ser individual do meu aluno, o como ele é, o como ele gosta, de que jeito ele faz as coisas, como ele raciocina, como ele aprende, né? E os objetivos específicos seria mostrar como a TEC pode beneficiar sua didática, nós vamos mostrar isso, que eu já até falei um pouquinho agora, facilitar a relação professor-aluno, e facilita muito, a partir do momento que eu me conheço meu aluno enquanto ser humano, antes de um conteúdo, isso melhora muito, potencializa a relação. E quando essa relação está potencializada, eu entro com o meu conteúdo de uma forma extremamente mais didática e objetiva e facilitadora. Reconhecer no seu aluno características motoras, intelectuais e emocionais, que é o que eu acabei de dizer, né? Ser humano, enquanto ser humanos que somos, não é verdade? A evolução do movimento corporal. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho do primitivismo até os tempos modernos, né? Os tempos de hoje, nosso tempo contemporâneo. O movimento sempre esteve presente, já falei um pouquinho disso com vocês. Olha lá, o ventre materno, canções de ninar, brincadeiras infantis, começamos a andar em grupos, né? Até chegarmos à nossa vida adulta, à nossa vida profissional. Eu já trouxe um pouquinho disso, estou aqui só abraçando mais um pouquinho essa ideia para que vocês firmem nisso. Isso é o que nós somos, isso é a evolução do desenvolvimento corporal de um indivíduo, corporal e da psique do indivíduo, porque tudo está integrado, não se esqueçam disso, tá bom, gente? Bom, aqui eu trouxe duas frases que eu gosto muito, que vão permear muito aqui os nossos trabalhos, que é: quando tomamos consciência de que o movimento é a essência da vida e que toda forma de expressão, seja falar, seja escrever, cantar, pintar ou dançar, utiliza o movimento como veículo. Vemos quão importante é entender essa expressão externa da energia vital interior, coisa a que podemos chegar mediante o estudo do movimento. Rudolf Laban. Essa frase é de Rudolf Laban. E por que eu trouxe essa frase? Ela é muito significativa, gente. Tudo isso que nós vimos no nosso slide anterior, falando, né, desde o nosso nascimento, o nosso desenvolvimento motor, essa relação do mundo conosco, está desenvolvendo em nós a nossa energia vital. Nós temos uma energia vital, ela é interna, ela é a nossa essência, quem nós somos. E a partir do momento em que nós entendemos que nós temos essa essência dentro de nós, e tomamos conhecimento dessa essência e potencializamos através dos movimentos corporais, nós conseguimos unir mente e corpo, né? Unir mente e corpo através deste veículo de comunicação. Entender que a nossa comunicação, ela não é somente a oralidade, não é somente através da oralidade, também através do movimento corporal, e é aí que a TEC se instala, tá bom? Também trouxe uma frase de Marta Scarpato que eu gosto muito: o ato de mover gera reação na mente, no psiquismo, despertando emoções variadas. E aí nós vamos entrar bastante nessa questão, que aqui está o tripé que eu falei anteriormente para vocês, tá? Bom, uma aula TEC, técnica expressiva corporal.
que ela vai desenvolver? A autoconsciência e a autorrealização. Vamos falar um pouquinho, vamos pausar um pouquinho, né? E vamos falar um pouquinho de autoconsciência e autorrealização, não é verdade? Bom, o que acontece? Nós percebemos os estímulos através das sensações do nosso sistema sensorial, né? Então, através do tato, através do olfato, né? Através da fala, através da visão, da audição, nós conseguimos fazer essa relação com as outras pessoas, essa relação social com o nosso meio ambiente. Bom, dessa relação vai nascer essa autoconsciência. Quando a gente fala de autoconsciência, nós estamos falando da nossa autoestima diretamente. É como eu me vejo, é quem eu sou, como eu ajo na minha vida e na vida do outro. Isso é uma autoconsciência. E a gente vê muito isso nas aulas de dança ou de movimento corporal que a gente dá para os nossos alunos, quando ele começa a explorar o seu corpo através de movimentos corporais que nós vamos ministrando, isso vai remetendo novos pensamentos, né, nos alunos, e eles vão se potencializando. O que seria isso? Por exemplo, um aluno de dança, vou trazer a dança que é o que eu ministro, ok? Mas isso serve para qualquer matéria. Um aluno de dança que está lá no movimento corporal e ele percebe que a perna dele vai além do que ele esperava que fosse, o movimento vai além, um braço vai mais além, né, do que ele estava habituado a fazer, gera nele uma emoção muito grande e fomenta nele uma autoestima elevada. Por quê? Porque ele começa a entender que ele tem poder. Eu posso. Aí entra o eu posso. Eu posso levar meu braço até ali, eu posso levar meu braço para lá. Nossa, olha como meu braço estica, olha como minha perna sobe, olha como meu corpo se move. Ele começa a descobrir, é uma autopercepção, ele vai se autodescobrindo nos seus movimentos. E são esses movimentos, como disse Marta Scarpato na frase dela, que vai gerar uma reação química, porque é tudo através de reação química, que vai gerar e potencializar o cognitivo. Ele vai começar a perceber como ele age, como é o corpo dele, como é o movimento dele, quanto de energia ele tem. E aí, falando um pouquinho de energia, vamos lá. Vocês sabem muito bem que nas nossas salas de aula tem alunos com muita energia, com média energia e com energia muito baixa, né? Tem aquele com energia baixa, a pessoa normalmente ela é mais calma, tal, ela se movimenta calmamente, ela se movimenta sem tanta energia de tônus muscular, em contrapartida com os outros movimentos, movimentos de uma forma vital mais ativa, mais energética, quem tem mais energia, não é? São pessoas mais ativas, nós até chamamos, né, no ambiente profissional de proativas, aquelas pessoas que não param, que fazem, que estão aqui, mas que pensam em outro lugar no que está acontecendo ali. Enfim, nós temos alunos assim na nossa sala de aula também, né? Isso tem a ver com a autopercepção do aluno, como ele se vê, como ele se enxerga, é como ele se coloca frente à sociedade ou dentro da sua sala de aula, como queiram, né? Então, isso autoconsciência que mexe diretamente com a minha autoestima. E daí gera a autorrealização. O que seria essa autorrealização? Quanto mais eu me conheço, me percebo, entendo as minhas potencialidades, eu me sinto mais presente, eu me sinto mais firme, eu me sinto mais confiante em mim mesmo. Então, se eu confio mais em mim, eu posso realizar muito mais coisas. Eu realizo muito mais quando eu confio. E aí, trazendo um paralelo,
tudo na nossa vida que foi a primeira vez que nós fizemos, pela primeira vez, né? Nós tivemos algo para fazer pela primeira vez na nossa vida. O que acontece? Gera uma insegurança, a gente fica um pouco inseguro. Nossa, eu nunca fiz isso, agora eu tenho que fazer. Bom, vamos lá, né, professores? Falando de professores, há um ano atrás nós estávamos aqui lidando com o quê? Com a internet para dar aula. Nunca demos aula pela internet, a grande maioria nunca deu aula pela internet. E aí tivemos que aprender. Foi a primeira vez disso. E tem tantas primeiras vezes para tantas coisas nas nossas vidas, não é verdade? Desde criança. Portanto, os alunos de vocês também estão passando pela primeira vez de muita coisa na vida de vocês. Ou melhor, desculpa, na vida deles, não é? Então, inclusive a matéria de vocês, o que vocês chegaram naquela aula para dar, naquele momento é novidade para eles. Eles estão aprendendo e vendo pela primeira vez. Uma coisa que tem que ficar e abaixar um pouquinho a ansiedade de professores às vezes é que para ele aquela matéria é muito fácil, já está ali na sua mente. Você já sentiu o prazer de estudar aquilo porque você foi estudar porque você gosta. Então olha aí o tripé, você gerou um movimento corporal que te levou a estudar aquela matéria porque você gosta, você tem sentimento por aquilo. E que gerou todo um raciocínio, um desenvolvimento cognitivo para que você aprendesse aquilo. E é aquilo que você ministra para o seu aluno. Para você está tranquilo, para o aluno não está. É a primeira visão que o professor tem que ter. Para o aluno aquilo não é tranquilo, ele está vendo pela primeira vez. Então ele ainda não está com uma autorrealização potencializada em cima daquilo. Não está, ele está aprendendo. Então, o professor também, aqui eu coloco para vocês, tem que respirar, abaixar um pouquinho a ansiedade na hora de passar esse conteúdo para o seu aluno. E essa ansiedade, eu diria que ela está vinculada à aprendizagem do seu aluno. Qual professor que não quer que seu aluno aprenda a sua matéria e aprenda muito bem? Todo professor quer, né? Na verdade é o mote do professor, é ensinar, né? É fazer o seu aluno aprender. Esse é o objetivo. Então veja, é muito bom vocês começarem, aqui já é um pouco da TEC, isso que eu falei, o ensinar com alma é eu me ver, né, como eu sou, como eu ajo, como eu aplico, como eu ensino, como é minha didática, eu entender minha didática e entender cada aluno que está na minha frente, porque cada um é um ser humano, indivíduo, diferente, com o seu tripé. A partir daí, o que vai começar a acontecer? Domínio do movimento corporal, consequente domínio da mente e dos sentimentos. Eu até já falei um pouquinho disso, né? Na verdade, eu já juntei um pouquinho dos dois itens. Quanto mais eu conheço o meu movimento corporal, o meu corpo e todas as potencialidades que aquele movimento tem, né? Eu entendo isso, gera um domínio na minha mente e no meu sentimento. Eu consigo me dominar, né? Meu movimento, meu consciente e o meu estado emocional. E aí é com esse tripé que o seu aluno aprende, professor. É com esse tripé que o aluno aprende. É somado, é a questão holística que eu trouxe, integral que eu trouxe para vocês. O aluno, ele está ali na sua frente, ele não é só um corpo ali na sua frente com um cérebro, onde você vai registrar coisas no cérebro dele. Não é só isso. Ele é dotado de sentimentos. Esses sentimentos vêm muito da casa dele, da família dele, da criação que ele teve. Então, esta criação, eu tenho certeza, eu não duvido que você, professor, eu não duvido que você, professor, entende, inclusive, o seu aluno, da onde ele veio, quem é essa família, porque com certeza, ou a escola ou você mesmo, trava diálogo com essa família, né? Somente com quem vai levá-lo à escola, quem vai buscá-lo, etc. Às vezes é uma avó, às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, alguém que cuida, não é verdade? E a gente tem o entendimento de como esse seio familiar, como que são gerados nesse seio familiar essa vida social dessa família. Porque quando o aluno chega a você, professor, ele não chega o indivíduo. Lembra que nós falamos ali atrás? Nós somos seres individuais, mas somos seres sociais. Chega o social do aluno, que ele aprendeu onde? No seu seio familiar. E aí você está numa classe com N indivíduos que trouxe na sua bagagem emocional
trouxe na sua bagagem emocional todo esse aparato social o qual ele foi criado. Entendem? Então, imagina, vocês têm N aparatos sociais, N formas sociais de lidar um com o outro. Vocês têm que passar o seu conteúdo e administrar todo o lado social que veio de cada família e somar com o todo, e ali isso é muito bonito, eu acho isso lindo. Vocês estarão também criando um terceiro relacionamento social, né? Que é o quê? É o social que veio de cada um, o seu social, porque você também é um ser social que veio da sua família, e ambos estão juntos somando um terceiro social, que é o social da sua sala, é o social da soma sua com seus alunos. Isso é importante, é aí que a TEC vai entrar, né? Quanto mais eu trabalho esse social, entendendo o meu aluno como ser humano que é, o que vai acontecer? Eu vou formar essa terceira realidade social da minha sala, facilitando, e até que entra aí, entra para facilitar a sua didática, a passagem do seu conteúdo para toda essa classe, tá bom? Então, sem exigir ou agredir o indivíduo, amplia sua energia vital, sua alegria e sua autoaceitação e passa a se expressar com maior responsabilidade. Tudo isso que eu estou lendo aqui para vocês, isso acabou acontecendo ou vai acabar acontecendo, com certeza, já aconteceu com muitos, né? É o que acontece quando o professor ensina e o aluno aprende. Esse processo ensino-aprendizagem. Acontece tudo isso. O indivíduo, ele vai ampliar a sua energia vital, é dele, a energia vital é dele, enquanto indivíduo, só que ali numa sala de aula, com você ministrando, orquestrando tudo e todos e ainda passando uma mensagem de um conteúdo, você amplia a energia daquele indivíduo. Você está no primeiro momento, se sua aula é de matemática, inglês, português, geografia, história, dança, não tem problema. Você está trazendo conteúdos e potencializando o cérebro cognitivo, fazendo ele raciocinar mais, fazendo ele desenvolver memória, desenvolver todo o lado cognitivo, cerebral de cada aluno. E com isso, vocês estão também trabalhando a autoaceitação desse aluno, porque vocês estão fazendo o quê? Abraçando e criando aquele terceiro núcleo social que eu disse, né? Está sendo formado um terceiro núcleo social que é a sua classe. E sabemos que cada classe é um núcleo social diferente de outro. Qual professor aqui já teve uma classe exatamente igual a outra? Não existe, porque são seres humanos diferentes que foram colocados naquela sala. Eu escutei muito, que eu trabalhei muito tempo, né? Foram 18 anos em sala de aula dentro de escolas, ministrando dança, e eu ouvia muito na sala dos professores, né? Os professores comentarem, vou chutar aqui, né? O quinto A desenvolveu muito bem a minha matéria, mas infelizmente o quinto B não consigo deslanchar, a matéria ali não flui, é com muita dificuldade, enfim, questões desse porte, não é? Por quê? Porque não existe uma sala de aula igual a outra, porque não existe um ser humano igual ao outro, e quando eles se juntam numa sala de aula, aquele nicho é diferente de outro nicho. E é isso também que nós vamos trabalhar na TEC, tá? Primeiro, então, gente, vamos amarrando a questão da TEC. A TEC vem para atuar nos indivíduos, em você, professor, e nessa sua relação interpessoal com a sua sala, potencializando esse todo, criando um terceiro momento social, onde todos irão se desenvolver de forma igualitária e, além de tudo, passar esse conteúdo desenvolvendo o intelecto do aluno. Isso é muito bom. Ele passa a ter uma autoaceitação, né? Claro, uma aceitação, se a autoaceitação, claro, é de si mesmo, né? Ele passa a se entender melhor, a entender sua matéria, captou muito, captou pouco, isso é de cada um, mas ele passa a entender, ele teve esse conhecimento, além de ter sido de uma forma prazerosa, porque também foi com esse contato social com você, professor, e com a classe. E teve
ele passa a se expressar com mais responsabilidade. Inclusive a gente vai falar também um pouquinho de autorresponsabilidade, né? Mais para frente, né? Autorresponsabilidade. Bom, como a TEC atua na interação social dos nossos alunos? Quando eu promovo a criatividade nas nossas aulas, e o que eu quero dizer de criatividade, gente, com criatividade? Eu quero dizer assim, não importa a matéria, e aí até que entra fortemente. Eu posso ministrar minha matéria, pode ser matemática, não tem problema, português. Se eu trago junto com aquele conteúdo algo onde eu leve o meu aluno a se mover, a se movimentar, a se mobilizar, ou sozinho, ou com outro, ou em grupo, ou comigo, não tem problema. Mas quando eu trago junto com o meu conteúdo movimento corporal, uma oralidade através dos meus alunos, e não só a minha oralidade, eu dando a minha matéria, eu estou ampliando o sistema de percepção do meu aluno. Ele está aprendendo por outras vias sensoriais. Não só visão, por exemplo, eu escrevo ali tal a minha matéria e eu explico ali a minha matéria. Não, eu trouxe outros contextos, outros convívios para eles. E se esse convívio, se esse outro contexto, a fim de que ele aprenda a minha matéria, for através de movimento corporal, através de diálogo, através dele falar, eu promovo a fala dele também, ele está aprendendo por outras vias sensoriais, isso amplifica, tá bom? Isso é ótimo e até que entra nisso também. E aí, por isso que eu coloquei aqui a criatividade. Porque o professor ele tem que ser criativo nesse aspecto, quando ele vai introduzir a matéria dele, a nova matéria. Ele potencializa a conduta individual e social, que é justamente isso que eu acabei de falar. Ele estará potencializando, trazendo o corporal, ele vai estar potencializando a matéria e o cognitivo, o intelectual, porque ele trouxe o corporal para que essa aprendizagem se firme no intelecto do aluno. Potencializa a conduta individual e social, já falei, realizo o desenvolvimento sociocultural, intelectual e emocional. E de novo aqui, nesse último item, de novo eu estou trazendo o quê? O tripé, o corporal, o mental, intelectual e o emocional, que é o tripé que nos forma enquanto indivíduos, não é verdade? Desenvolvimento do ser humano nas instâncias. Agora vamos falar um pouquinho do ser enquanto indivíduo, que é da personalidade, né? O que é a personalidade? É a impulsividade, é o que nós chamamos de id. Aqui eu vou falar basicamente do id, do ego e do superego, tá bom? O que é o id? É exatamente isso, a personalidade tem a ver com o instinto mais animal que nós somos, sabe? É aquilo, é quem eu sou, é a minha essência, é o meu id, é a minha forma bruta, né? Eu enquanto indivíduo, eu sou assim, a minha energia é esta, está lá guardado no seu id, centrado na sua personalidade. Da racionalidade, e o que vem a ser da racionalidade? Vem a ser quando eu já começo a desenvolver o meu ego, tá? E nós vamos falar mais para frente do ego. E da moralidade, quando entram questões da moralidade é porque começaram a entrar também as questões dos convívios, da minha parte interpessoal, não sou mais eu enquanto indivíduo, mas eu enquanto social. E aí entram questões também de moralidade. E aí nós estamos falando do superego, tá? Então aqui eu já entrei um pouco falar do id, presente desde o nascimento, né? Significando a identidade pessoal do ser. Ou seja, o id ele está na nossa vida desde que nascemos, desde que nós formamos, está lá no nosso DNA. Como eu disse, nossa essência, nossa força bruta, nossa energia bruta, sem ser lapidada, é aquilo que nós somos. Se nós somos nervosos e irritados, é meu id. Se nós somos calmos, passivos, mansos, é o meu id, ele é desse jeito. Ele vai ser lapidado depois? Vai, com as questões sociais, ok? Mas isso é o que eu sou, é a minha essência. Está desde o nascimento até mais ou menos os 4, 5 anos de idade. Eu tô lá com o meu id, né? Por isso que a criança nessa faixa etária, professor que lida com essa faixa etária, a gente percebe que a criança, a gente fala que é muito egoísta, né? Criança é egoísta, é tudo eu primeiro, é pra mim, esse brinquedo é pra mim, eu sou o primeiro da fila.
Por quê? Porque é o id, ele é id puro, é ele só conhece ele não conhece mais nada. Ainda não entraram as questões da racionalidade, do ego, né? Então aqui, ó, o segundo componente do desenvolvimento humano, agora entrando, é o ego, né? Que trabalha no quê? Na adequação deste instinto primitivo do ser com sua realidade. Pronto, chegou o ego. Então, esse instinto primitivo, mais o social que está na minha volta, pode ser na minha casa, com a minha família, pode ser na escola, com o meu professor e meus colegas, eu começo a entender que existe uma realidade fora de mim. Eu aprendo isso com as pessoas, não é? E aí eu começo esse conceito, eu começo a transitar dentro deste conceito de realidade. Qual é a minha realidade? O que eu gosto, o que eu quero, e que é a realidade do lado de fora, que os outros querem, que os outros gostam. E é essa união, este equilíbrio dos dois mundos é que nasce o ego na criança. E nós, professores que lidamos com essa faixa etária, que a gente começa a trabalhar esse ego, vai de 5 a 10 anos a gente está trabalhando esse ego, né? Fazendo com que eles entendam esse manejo. Existe um amigo, existe uma classe, existe um professor, existe respeito disso, daquilo, existe essa realidade, existe a sua realidade, né? E aí ele vai transitando e lapidando. O terceiro componente é o superego. Ele traz os valores éticos, culturais, morais do meio onde o indivíduo vive, né? E aí, ó, o lar, a escola, como eu já disse, emprego futuramente, né? Então vamos lá. Questões éticas, culturais e morais é onde o superego vai começar a surgir dentro de você, desse indivíduo, desse seu aluno. Por quê? Porque esse superego é onde ele vai abraçar o instintivo, que é o id, mais o ego, que é a realidade de fora que o aluno está aprendendo, ou o ser humano está aprendendo de alguma forma, talvez na sua sala de aula, e aí ele vai começar a gerar, a criar conceitos. E aí entra muito agora a questão emocional, porque eu tenho que trabalhar conceitos, conceitos morais, conceitos éticos, não é? De convivência e de sobrevivência. Aqui eu quero trazer um pouquinho, né, já que nós estamos falando de ser humano e de aprendizagem, como que o ser humano aprende? A evolução do cérebro, a evolução cerebral do ser humano, enquanto animal, racional, consciente do intelecto, né? Então, Paul MacLean, que é um neurologista da década de 70, dividiu as fases da evolução do nosso cérebro em 3 partes, não é? As partes funcionais do nosso cérebro, ele chamou de cérebro trino, não é? Então é assim, olha, existe o cérebro que é intelectual, emocional e o instintivo, baseado um pouco no que eu trouxe, do ego, superego, no id, né? Então assim, olha, o cérebro intelectual, ele está no neocórtex. A criança se aprende só pelo seu intelecto, você vai lá e coloca a matéria no cérebro dele de uma forma completamente pura, intelectual, oral, tradicional. Eu falo, meu aluno me escuta, ele aprende 7%. Se eu atinjo o cérebro emocional, que é o sistema límbico, né, do ser humano, esse aluno aprendeu 38% do seu conteúdo. Por quê? Porque eu atingi com a minha matéria, eu trouxe, além da minha matéria, além de só intelecto, eu mexi, eu trabalhei com questões emocionais, eu trouxe um pouco de emocional para a minha aula. Ou um jogo, ou uma brincadeira do meu conteúdo, não é? Não sei, uma forma de diálogo diferenciado entre os alunos, alguma coisa criativa eu fiz e trouxe, que eu mexi com o emocional da minha classe. Aprendeu 38%. E o cérebro instintivo, que é o reptiliano, o aluno aprende 55%. Aprende muito mais. E é esse cérebro reptiliano que a gente quer falar um pouquinho mais, né? Que é a forma verbal e não verbal que o aluno aprende através de movimento corporal. Não só a sua criatividade em passar a sua matéria, mas você usou o corpo daquele indivíduo. Você fez ele agir, você fez ele se mover. E isso é bárbaro. Quando você mexe na integralidade do ser, naquele tripé, você começa a trabalhar com o instinto também desse aluno. A comunicação humana se estabelece de 2 formas. Isso aqui é sabido, né? Eu trouxe mais como uma referência.
nós podemos nos comunicar com as pessoas de forma verbal e não verbal, não é verdade? A verbal, há uma comunicação de oralidade, onde existe diálogo, entrevista, bate-papo. A escrita, através de carta, hoje e-mails, né? Notícias jornalísticas, romances, livros, etc. E a não verbal, através de pintura, de escultura, de modo, de gesto, de mímica, de dança, que é a minha praia, na verdade. Então, assim, todo esse lado que não é verbal, tradicional, oral, ele é não verbal, ou seja, o ser humano, o professor, o aluno da sua sala, quando está te olhando, você explicar a sua matéria, ele não está só te ouvindo o seu conteúdo, ele está te vendo como um ser humano integral que você é. Ele está percebendo o seu tom de voz, como você fala. Se você traz nuances no seu tom de voz, como é isso? Os seus gestos, o seu corpo, o que você traz de corporal para a sua matéria, para você ensinar? Na dança, a gente tem técnica corporal, já é uma técnica corporal, mas como que eu passo? Já é trabalho corporal, então ele já vai aprender no cérebro trino na forma reptiliana? Não. Depende de como eu passo, porque a matéria você vai fazer o braço assim, depois assim, depois assim. Pronto, ensinei a técnica. Mas como eu vou passar isso? De que forma eu vou trazer o meu aluno com a alma dele para entender essa técnica de braço que eu dei? É a mesma coisa, como um professor de português vai trazer a alma desse aluno, trazê-lo na sua integralidade para aprender aquela matéria que ele quis passar. O estudo de um romance, por exemplo, uma literatura que seja, né? Há 3 tipos de professores em sala de aula. E aí nós estamos falando eu entrei um pouquinho na comunicação, que é essa comunicação que eu quero introduzir agora da TEC, o professor TEC. Você quer ser um professor TEC? É isso. Professor, ele pode ser, eu conceituei como orador, um professor transmissor ou um professor inspirador. O professor orador é aquele que explica verbalmente e de forma às vezes até um pouco excessiva, ele fala demais. O aluno capta 7%, porque ele atingiu só o córtex cerebral. Então, o aluno ouviu, entrou, mensagem para o cérebro, intelecto, aprendeu. 7% é a comunicação puramente verbal, a oralidade. O professor atingiu o neocórtex. Professor transmissor. Ele executou aquilo que ele aprendeu e como ele aprendeu. E o aluno captou 38. O que executou o que ele aprendeu e como ele aprendeu? Ele trouxe alguns maneios, sabe? Assim, alguns trejeitos. Na forma dele falar, ele trouxe algumas questões, por exemplo, de gestual de face. Então ele fala e ele sorri. Se é algo que ele está trazendo, seja lá o conteúdo que for, e que ele possa trazer uma brincadeira onde ele sorria, e o movimento facial dele modifica, não fica na mesma forma do começo ao fim, desperta no aluno, traz algo de diferente para o aluno. Se ele muda o tom de voz no meio da explicação, ele altera para cima, ou ele começa a falar baixinho, bem baixinho, não sei o que o aluno começa a prestar atenção, até porque o professor falou de outra forma, ele trouxe outros tipos de formatos dos quais ele aprendeu. O aluno captou 38% da sua comunicação, porque ele trouxe alguns trejeitos. Isso chamou a atenção do aluno, outro tipo de atenção que não só a intelectual. O professor atingiu o sistema límbico do aluno, por meio do seu tom de voz, do seu timbre, da sua intensidade, do som, ou por seus gestos faciais, não é? O professor inspirador, esse sim atingiu o cérebro reptiliano. Ele traz uma comunicação verbal oral, oral, e não verbal também, ou seja, ele traz o corporal para a aula dele. Ele transcende seu modo de ensinar, o aluno capta 50%, porque ele está aprendendo de forma integral. 50% da comunicação, o professor atingiu o cérebro reptiliano. É tudo isso que eu já falei para vocês. Então é aquele professor que vai dar matemática, por exemplo, vai dar uma conta de dividir, que às vezes para o Fundo 1 é bem difícil a divisão, né? É uma matéria dificilzinha para ele. Somar, diminuir é mais tranquilo. Dividir, multiplicar, começam outras questões. Mas ele traz de uma forma com brincadeiras, com técnicas, com jogos,
com visuais diferentes, coloridos, com formas coloridas, né? Trazer a cor, não só na oralidade, senão ele vai ser somente um orador, não só nos gestos e trejeitos, senão ele vai ser um transmissor, mas de uma forma inspiradora. Ele foi na sua casa e preparou aquela aula com alma. Ele falou, a minha matéria é essa, o meu conteúdo é esse, eu vou passar, mas eu vou trazer brincadeira na hora que eu estiver ensinando. Professores de cursinho, né? Professor de cursinho, quando está passando aquelas matérias que são que exigem muito de intelecto, abrir o intelecto, aprender, ele canta, ele traz uma música, ele inventa uma música, ele põe a letra da matéria dele na música. Isso é um professor inspirador. O aluno aprende com todo o seu potencial do seu ser, que nós já falamos até aqui. Ele aprende com o seu tripé, não só com o raciocínio, mas ele aprende com o emocional, porque ele vai sorrir, ele vai sentir uma aula alegre, não só de diversão eu estou falando, né? Não só de diversão, não é só nesse sentido, mas de uma forma diferenciada, que não a normal, tradicional. E hoje em dia, para muito professor, vamos combinar, é um pouco difícil a gente trazer uma coisa que não é normal, tradicional. Poxa, minha aula é assim, Elô. Sabe, eu sempre dei desse jeito, meus alunos aprenderam, meus alunos são bons, agora eu tenho que trazer isso, eu tenho que aprender, mas agora nós temos que trazer a internet para a nossa aula. Veja, a internet pode ser benéfica. Vamos começar a olhar a internet como algo bom, positivo, e que possa somar com a nossa aula, não é verdade? Isso é uma coisa muito boa para se trazer. Falei das características dos professores, agora eu quero trazer um pouquinho aqui a característica dos alunos. Enquanto você fala e passa a sua matéria, o aluno, ele pode ser ouvinte, ele pode ser um aluno executor ou um aluno realizador da sua matéria. O ouvinte, ele se sente o destinatário, né, dessa interlocução sua. Ele é simplesmente o receptor. Você está falando, ele está ali ouvindo. Esse é o aluno ouvinte. Ele também, porque aí nós estamos falando do aluno, ele também tem uma energia vital, talvez baixa, calma, tranquila, e ele fica parado ouvindo. Quanto mais parado ele estiver ouvindo, ele vai captar menos, né? Nós já entendemos isso. Existe na sua sala também, professor, o aluno executor. Ele é responsável, ele decide, ele planeja junto com você. Ele está entendendo a matéria, ele ouve, ele entende, intelectualmente ele entende. Ele é responsável porque ele já trouxe outras conotações do cérebro dele para esse entendimento, para a sua aula, porque ele gosta, ele faz isso. Isso é próprio dele, né, do aluno executor. Ele aprende ouvindo e muitas vezes escrevendo, muitas vezes falando com você, trocando. É aquele aluno que te pergunta muito, ele quer saber, ele quer entender, ele está trazendo outros saberes seus para ampliar a sua própria aprendizagem. É um aluno executor, ele executa junto com você, ele está com você nessa mão dupla, porque ele usa outras ferramentas sensoriais que ele tem. E o aluno realizador é aquele que ele é comprometido, ele se compromete com o professor e com ele mesmo, ele é diligente. É aquele aluno que, além de fazer o que o executor faz, sabe o que ele faz também? Ele vai para casa e ele quer dar continuidade na casa dele. Ele quer, porque ele quer aprender mais. Ele vai buscar na internet algo parecido com aquilo que você deu da sua matéria. E na aula seguinte, muito provavelmente, ele vai falar: professor, lembra aquilo que você deu para mim? Olha, eu vi isso assim, eu achei parecido, eu achei coerente. Ele vai buscar a mais. Ele executa, ele faz com alma, tá? Esse é o aluno realizador. Bom, a técnica expressiva corporal possibilita o professor conhecer melhor, entender e conhecer o seu aluno. Isso eu vou me aprofundar em outras aulas, ok? Nós vamos aprofundar. Hoje eu quis trazer o conhecimento que é a TEC para vocês e a aplicabilidade dela. Ajuda-lhe a verificar a forma como ensinou e a forma como o aluno recebeu e ele desenvolveu a aprendizagem. O processo metodológico da TEC, ele é psicológico corretivo, porque melhora e desenvolve. Então veja, o professor que aplica a TEC na sua didática, ele está olhando o seu aluno
de forma holística, de forma psicológica também. Como é a psique do seu aluno e como é a forma que ele aprende, tá? Ele atua na autoconsciência, a hierarquia motivacional e a autorrealização. Ele quer essas três formas, ele quer entender essas três formas do seu aluno. E eu vou dizer, professor, de cada aluno, não é da classe, é de cada aluno. Esse é o professor realizador também, tá? Que aprendeu com a TEC e desenvolve a TEC na sua didática. Todo o processo ocorre por meio de movimento expressivo sem exigir ou agredir. Tudo vem através da expressão. Então, o mote da TEC também é a expressão, tá? O indivíduo passa a se expressar com maior responsabilidade, deixando de lado sua máscara social. E por que eu trago máscara social? Porque o indivíduo, quando está numa sala de aula, ele é o professor e o outro é o aluno. Ali é o social, é a minha máscara social, máscara no bom sentido. O aluno é o aluno, o professor é o professor. Socialmente, eles têm que lidar com esta forma de ser, é uma realidade, né? Amplia a sua energia vital, sua alegria e a sua aceitação, tá? Até que trabalha tudo isso. E aqui eu falo um pouco do planejamento. Como um professor TEC trabalha a sua aula, planeja a sua aula, né? É uma aula que ela passa a ser terapêutica, porque a gente ensina com alma, a gente não dá só a matéria, vocês já entenderam isso. A gente procura olhar de forma holística para o nosso aluno e tirar dele tudo que ele tem, não só o intelecto. O objetivo é abrir a mente do aluno para que a matéria nova possa entrar, né? A estrutura da aula, então nós temos que trazer exercícios de aquecimento, modalidade escolhida, pode ser o balé, pode ser português, geografia, matemática, não tem problema. A minha modalidade, aquilo que eu ensino, aquilo que eu explico, eu vou trazer como um segundo ponto. O terceiro ponto é a expressão criativa, que eu chamo de expressão criativa, para ele fixar esse conteúdo. O que eu vou trazer para desenvolver a criatividade dele? Como eu vou explorar a criatividade dele? E é aí que entra a TEC também. A TEC entra nos 3 âmbitos, tá? Da sua aula, professor. E este o desenvolvimento de uma aula TEC. Agora, o desenvolver essa aula TEC, como desenvolver cada uma dessas partes, são outros tipos de aprofundamento que nós vamos trazendo para vocês. Hoje aqui, então, foi para vocês entenderem como eu, Elô Medeiros, do Espaço Dança e Vida, aplico minhas aulas com todos os meus estudos e com toda a minha técnica de professora dentro de sala de aula, toda a minha experiência, com este fundamento TEC. Você quer ser um professor TEC? Venha com a gente, venha participar das nossas aulas TEC, venha ser um professor TEC, para que você potencialize suas aulas. Isso é o que eu quero trazer para vocês. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido. Depois nós podemos tirar dúvidas e eu vou me aprofundando mais para frente com essa matéria com vocês, tá bom? Tudo de bom. Obrigada.